Bom, os gestores municipais são diariamente desafiados a superar antigos e novas demandas, como é o caso da reforma tributária. A gente não estava esperando por isso, né? Aliás, estava esperando há muito tempo, mas não sabia o que ia sair disso aí. Bom, e sensível a essa necessidade de modernização, a APN convida ao palco agora Henrique Matiello, que é gerente de negócios do SERPRO, e que vai falar sobre soluções digitais aplicáveis à modernização da gestão pública municipal. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, é um prazer enorme aqui estar participando em Itapeva, aqui do evento da APM, da Conexão APM. Até antes de entrar no slide aqui, deixa eu só também fazer os agradecimentos e até mostrando também o porquê que o SERPRO, vou explicar um pouquinho de quem é o SERPRO, para quem ainda não conhece, e o porquê que a gente está trabalhando muito próximo da APM e como que a gente pode ajudar, de fato, na modernização dos municípios. Tá? O SERPRO ele é uma empresa pública ligada ao Ministério da Fazenda, do governo federal, em que a gente está buscando justamente o quê? O nosso DNA como empresa sempre foi como nós poderíamos atender, como que a gente poderia trabalhar melhor, justamente na esfera do governo federal. Então, a gente nasceu há 61 anos olhando justamente para isso, como que a gente vai fazer justamente o desenvolvimento de soluções e serviços que facilitassem o processamento de dados, e quando a gente está falando lá no passado, a gente está falando especificamente da Receita Federal. Tá? Então, aqui vou ficar na frente do meu QR Code aqui. Isso aí, quem quiser meus contatos, é o meu LinkedIn aqui, daí também já fica fácil. Tem meu e-mail, tem meu ramal, no final tem meu telefone também. E hoje eu estou como responsável comercial aqui de negócios de 3 estados, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Eu brinco que a gente é o Sudeste sem Minas, tiraram o pão de queijo, o cafezinho da gente, mas a gente ficou aqui com São Paulo, maior PIB nacional. Eu sou de São Paulo, sou paulistano, sou de Itu, crescido no interior também, então puxo para o lado do interior aqui de São Paulo bastante. Tá? E aí o SERPRO, a ideia do SERPRO é justamente o quê? Construir soluções que ajudam na digitalização do Brasil. Então, conforme foi falado até mesmo da reforma tributária, ela é o grande desafio, e a gente entende que boa parte das alternativas que os municípios eles poderão ter justamente para melhorar todo o seu atendimento ao cidadão, melhorar toda a parte da arrecadação, da sua fiscalização, ele passa por um processo de transformação digital muito grande. Então, assim, toda essa parte de digitalização, automatização, trazer mais inteligência, trazer processos muito mais rápidos, efetivos, em que dependam cada vez menos de pessoas, mas não porque as pessoas não são importantes, mas porque é preciso ganhar escala, é preciso ganhar agilidade, é preciso ganhar velocidade. Tá? E o SERPRO, ele é uma empresa que todo mundo tem relacionamento com o SERPRO, desde o momento que nasce, mas o SERPRO ele não é uma empresa que todo mundo conhece. Tá? Então, assim, toda a parte de CPF está com o SERPRO, CNPJ está com o SERPRO, Simples Nacional está com o SERPRO, Tesouro Nacional, carteira digital, carteira de habilitação, CNH, cara, tenho que ficar lendo. Então, assim, tudo que passa hoje em termos de serviços, quando a gente fala da esfera, serviços estruturantes do governo federal, 80% desses serviços estruturantes estão dentro do SERPRO. Tá? Então, a vida nossa passa, em algum momento, dentro do SERPRO. Tá? E a gente teve, isso é uma coisa recente, né? A gente percebeu, mais ou menos em 2016, que o SERPRO estava fazendo um trabalho orientado justamente às empresas, ao atendimento aos ministérios, à esplanada, mas, como foi falado e a gente sabe, a mágica acontece nos municípios, então não adianta a gente ficar falando de políticas públicas no âmbito de uma esfera federal, quando a execução está no município. E o core do SERPRO é o quê? É desenvolvimento de sistemas, é disponibilização de soluções que ajudem nesse dia a dia. Então, a gente olhou para
para os estados, para os municípios, e a gente começou a se questionar como que a gente pode melhorar essa relação, como que nós podemos trabalhar para ajudar justamente o local em que as políticas públicas de fato ocorrem. Tá? E com isso a gente começou a desenvolver vários serviços como alternativas para os municípios para que eles pudessem melhorar, digitalizar seus processos. Tá? E a reforma tributária é a principal de todas. Tá? Então, até estava conversando um pouquinho mais cedo, a reforma tributária ela vai exigir dos municípios uma melhoria dos seus processos de TI, de tecnologia da informação. Desde o seu início, a gente, foi comentado mais cedo da parte do convênio para que sejam emitidas as notas fiscais, tudo isso já passa por um processo em que os municípios já têm que fazer todo esse input para a Receita Federal. Mas essa é só a primeira parte, a gente vai ter várias outras possibilidades para a gente evoluir. E é uma vertente, uma vertical que o SERPRO está trabalhando. O SERPRO ele é a empresa que está desenvolvendo, junto com a Receita Federal, toda a parte da reforma tributária. Então, nós somos o responsável pelo desenvolvimento da reforma tributária. Eu ia falar provavelmente, mas, na verdade, é com certeza o maior projeto da história do SERPRO, é o da reforma tributária. Então, a gente está olhando justamente nesse momento, como que isso vai estar sendo trabalhado no âmbito da Receita Federal, e a gente sabe que é questão de pouquíssimo tempo, como é que a gente vai fazer justamente essa aproximação com os municípios. Então, ela já é a próxima etapa que a gente vai ter que trabalhar. Então, a gente vai ter que trabalhar junto com os municípios, é por isso que nós estamos também junto com a PM nessa jornada. Mas eu já peguei assim, tá, tem muita coisa, tem reforma tributária, isso é algo que está vindo, que vai impactar todo mundo, mas e hoje? O que a gente já consegue trabalhar? O que a gente já consegue ver hoje? Então, hoje o SERPRO ele já tem um portfólio bem grande de soluções orientados para os municípios. E a gente dividiu ele em algumas dimensões. Tá? Então, a primeira dimensão, toda a parte de economia. Né? Como que se utilizam os dados? Né? Como que esses dados eles já podem ajudar? Então, por exemplo, o SERPRO ele é o operador da Receita Federal. E a gente tem obtido as informações, e até em conversas com vários municípios, a questão até mesmo da identificação de um contribuinte, a identificação de uma pessoa, como é que eu vou notificar uma pessoa, como é que eu vou cobrar essa pessoa, para onde é que eu vou enviar determinada informação, seja uma cobrança de IPTU, seja uma execução fiscal, seja justamente até que foi falado da securitização de dívidas, tudo mais. Como que eu vou acionar essa pessoa? Então, a Receita Federal, junto com o SERPRO, disponibiliza algumas soluções que ajudam nessa identificação. Tá? Então, por exemplo, elas são ferramentas que elas vão ajudar a garantir a qualidade e integridade dos dados. Então, eles vão ajudar vocês a ganharem, a terem uma maior possibilidade de fazer a execução e as cobranças que são necessárias, e as identificações de quem que está sendo justamente, tem que ser localizado. Né? Então, esse fluxo e essas transações, elas vão ajudar numa melhoria efetiva dos processos necessários para os municípios. Tá? Depois disso, a gente tem toda uma parte de tecnologia. Né? Então, a gente olha como que a gente pode transformar os serviços públicos, o que os serviços públicos eles podem evoluir. E aí, a gente olha muito para uma vertente orientada a como que a gente se transforma ou a gente começa a se orientar cada vez mais no atendimento do cidadão, do morador do meu município. E o brasileiro ele tem uma característica bem interessante, o brasileiro ele adora um celular. Então, assim, muita gente hoje não quer mais ter que se dirigir ao município, ter que se dirigir a um posto de atendimento, que seja. Ele quer o quê? Ele quer mandar uma mensagem no WhatsApp e ele ser atendido. Só que isso causa o quê? Um problema, mas vou usar o problema, vou ficar com a palavra problema nesse momento. O município ele tem que ter uma infraestrutura de pessoal para responder. Então, assim, como é que eu vou ter uma comunicação efetiva do meu munícipe com a prefeitura, sendo que eu também tenho que ter pessoal e que muitas vezes eu não tenho esse pessoal ali para poder fazer esse atendimento? Então, a gente começou a disponibilizar várias ferramentas. Então, aqui, assim, sem entrar em mérito, o WhatsApp Business todo mundo conhece, o WhatsApp e tudo mais, hoje em dia, ele é praticamente talvez seja o principal canal de comunicação que a gente tenha hoje, né? Mas a gente sabe assim, se eu vou ter que ter um atendimento,
Eu não preciso ter um atendimento que ele é sempre orientado diretamente numa comunicação humana. Eu posso começar a criar meus robôs e meus bots para fazer esse atendimento. Então, a gente também já pode fazer, isso tudo integrado. Então, ele só entra no momento de um atendimento humanizado a partir do momento em que não foi possível fazer a resolução ali da situação junto ao... A parte do bot não pode responder. Então, dúvidas básicas, essas questões mais diretas, elas já podem ser resolvidas ali na hora. E acontece, por exemplo, o Cidades Gov.br, que é um portal, que esse portal, o que é? Sendo bem simplório, seria o portal da prefeitura, mas ele é um portal orientado a serviços para o cidadão. Então, ali é possível fazer uma comunicação do munícipe com a prefeitura e da prefeitura com o munícipe. Com a vantagem do quê? Por exemplo, tem funcionalidades ali que pedem, por exemplo, tapa-buraco, ou o município ele reporta, por exemplo, caiu uma árvore na rua tal. Então, tudo isso ele vai gerando logs, vai gerando relatórios, que o secretário responsável da pasta vai conseguir também acompanhar. Estou tendo tantas solicitações aqui do meu munícipe, mas tantas solicitações elas estão ainda pendentes. O que está acontecendo aqui para eu resolver um tapa-buraco? Eu estou demorando 45 dias. Então, ele vai ajudar também na melhoria do planejamento e da execução das políticas públicas. Tá? O SERProvisão, que é uma plataforma que está orientada para o quê? Como é que eu consigo fazer com que todas as iniciativas que, por exemplo, o prefeito ele está querendo fazer dentro da prefeitura e ele está querendo acompanhar de uma maneira fácil o que está sendo cumprido e o que não está sendo cumprido. Tá? Então, ele acaba sendo um grande... visualizador do planejamento estratégico do município. Então, ele já consegue também fazer todo esse acompanhamento relacionado a o que está pendente, o que não está pendente, quem faz muito isso, até foi citado numa palestra anterior, é o prefeito atual de Recife. Ele tem um painel na equipe dele em toda que ele fala assim, o que está acontecendo aqui que isso não foi, o que está acontecendo aqui lá que ainda não foi. Então, assim, ele já usa também esse tipo de ferramenta. A parte de segurança. A parte de segurança eu vou focar em um apenas aqui, que é a parte de segurança, de cibersegurança. O que a gente tem visto muito hoje? Principalmente com relação à proteção de dados, LGPD, tudo mais, e a necessidade dos municípios também com relação a isso. Muitas das informações sensíveis e sigilosas, elas acabam sendo alvo de ataque de hackers. E, cara... cibersegurança, hoje em dia, a gente não pode mais brincar. A gente teve alguns casos de alguns municípios que tiveram todos os seus servidores hackeados, criptografados, e eles perderam tudo. E não estamos falando de município pequeno. Eles ficaram com todos os serviços de tudo, de fora, tudo fora, durante uma semana. Arrebenta qualquer tipo de iniciativa pública de transformação digital. Então, nessa parte de segurança, só para eu não me estender muito, essa é importantíssima a gente ficar olhando como é que a gente vai melhorar toda essa parte. Se estamos falando de transformação digital, a gente tem que olhar também para a cibersegurança. Tá? Bem-estar social. Tá? O SERPRO ele acabou de lançar alguns serviços. Tá? Então, a gente acabou de lançar o SERPRO Gestão Social e o SERPRO Gestão de Saúde. Justamente para quê? Para poder apoiar nessa melhoria. E quais são as melhorias que a gente está orientado nesses dois casos? Não, deixa eu voltar, aqui ficou muito grande. Como é que a gente sai de olhando tanto para a gestão social, quando a gente fala dos CREAS, dos CRAS, ou para a parte de saúde, das UPSs, de todas essas informações, hoje, muita delas, ou ela está específica num determinado CRA ou num determinado CREA, ele não é compartilhado, ou a coisa está manual, ela não está digitalizada, ou, se já está digitalizada, ele está em N planilhas. Então, isso na hora que a gente chega numa secretaria, num gestor público, para você depois consolidar todas essas informações, ela é extremamente complicada. E na gestão de saúde, a gente ainda chega, como é que a gente fala toda a parte de vagas, saber onde é que eu tenho vaga, onde é que eu não tenho vaga, toda a questão do prontuário eletrônico. Então, como que a gente consegue trabalhar isso de uma maneira completamente integrada? Tá? E aí, olhando para justamente a reforma tributária também,
Não é uma questão também de como que o município vai poder aumentar ou garantir aquele repasse público dele. Porque a gente sabe que na gestão social existe uma contrapartida, digamos assim, uma medição orientada à manutenção do cadastro único. Então, assim, quanto melhor está teu cadastro, quanto melhor estão as tuas informações compartilhadas, maior vai ser a tua verba e maior vai ser a garantia da manutenção da tua verba. A mesma coisa também acontece com a saúde, que o aumento dessa verba, desse repasse, ele também está intimamente ligado à qualidade dos dados que são informados para o Ministério da Saúde. Então, essas soluções elas vão ajudando também como alternativas para, não apenas numa questão do aumentar o repasse, mas também você começa a ter alternativa para liberar determinadas atividades que estão sendo feitas de uma forma manual para uma forma muito mais automatizada e muito mais rápida. E uma coisa que é importante aqui, principalmente quando a gente olha para o Estado de São Paulo, a gente tem aqui a fase 5 da UDESP falando das prestações de contas sendo realizadas de forma digital. E a gente já tem dentro do assistência social, por mais que seja serve para assistência social, ele tem um módulo específico para fazer a gestão dos convênios de terceiro setor. Então, ele já ajuda justamente a fazer toda essa parte da prestação de contas já de maneira digital. Então, ele já apoia, a gente já consegue apoiar o município nisso também. Tá? E educação e cultura, a gente tem também, a parte agora acabou de lançar também o gestão educacional, que ele também ajuda, não apenas numa melhoria da gestão educacional, desde a parte do cadastro, da pré-matrícula, da realização das matrículas de forma virtual, online e tudo mais, o acompanhamento do currículo, da comunicação dos pais, do aluno, a gente também consegue apoiar também para os repasses do Fundeb. Então, isso tudo, a melhoria dessa parte, dessa digitalização dentro do município, ele apoia também nos repasses. Tá? E mobilidade. O que é importante de mobilidade? Aqui em São Paulo, dos 645 municípios, se eu não estiver enganado, são 372 municípios que possuem o trânsito municipalizado. O que isso significa? Que o município ele tem a possibilidade de fazer toda a parte da gestão de infrações e notificações das multas de trânsito. Tá? Independente de quem foi que cometeu aquela multa, aquela infração. Então, o SERPO ele possui tanto uma solução orientada à gestão do ciclo de infração, tá? Quanto o SNE. O que é legal do SNE? O SNE, inclusive, quem tem a carteira digital de trânsito no celular? Todo mundo tem. Quem já aderiu ao SNE na carteira digital de trânsito? Vamos fazer, acabando aqui, eu vou fazer contigo. Quem que já aderiu ao SNE na carteira digital de trânsito? Quem não aderiu, não está tendo a possibilidade de, caso cometa uma infração, pagar com 40% de desconto. Eu não estou falando para ninguém fazer infração, tá? Só estou falando que está perdendo essa possibilidade. E o município, que ainda não fez a adesão ao SNE, está deixando de arrecadar mais rápido. Porque a partir do momento que usa o SNE, vai direto para a conta do município. E você não tem que ficar fazendo as emissões das notificações, por carta, por correio, por tudo mais. Então, toda essa parte burocrática, digamos assim, ou necessária em termos de autuação, ou em termos de notificação dos municípios, isso tudo pode virar digital, então um custo que você tem com o correio cai lá para baixo, e você já recebe automaticamente isso dentro da tua conta. Então, isso também é uma forma de aumento da arrecadação. Não estou falando para a gente criar uma política pública orientada a aumentar as infrações, mas o município ele consegue ganhar velocidade justamente porque ele não vai cobrar, por exemplo, o SNE. Qualquer pessoa que aderiu ao SNE, não é dos munícipes, ou quem cometeu, dos munícipes que moram no seu município, é de qualquer infrator do Brasil todo. Então, digamos assim, se aconteceu aqui uma infração de trânsito em Itapeva, não vou falar estou em Itu, em São Paulo, então a notificação vai para Itu. Não é um correio para Itu, você está evitando, por exemplo, que dos veículos que estão todos registrados em Belo Horizonte, por exemplo, você tem que fazer uma notificação em Belo Horizonte.
você vai fazer a notificação via celular, o cara vai receber a notificação lá e acabou a história. Então, você tira gastos, você começa a ter alternativas de diminuição de custo de processos que você já tem que fazer naturalmente. Tá? Então, ele garante, em termos do radar, ele garante que essas infrações elas sejam validadas e processadas já automaticamente, já ajuda justamente nessa parte da arrecadação, e ele melhora as reduções de alguns custos operacionais que o município já tem. Então, a gente consegue ter também alternativas de como a gente pode ajudar toda essa parte financeira dos municípios. Tá? Eu vou ficar por aqui. Eu coloquei esse meu QR Code, eu mudei o lado, estou arrependido de ter mudado para o canto inferior esquerdo. Tá? Esse QR Code não é o meu contato, tá? O meu contato estão todos aqui. Tá? Aqui, o que é esse QR Code? É um site, um link da loja do Serpro, que tem as informações de todos esses serviços aqui que eu falei. Tá? Mas não vai parar aqui, vai chegar, a gente tem os contatos, a gente já está com a PM aqui, a gente vai fazer um monte de ações conjuntas aí também, então, assim, é um compromisso que a gente tem, tá? De apoiar a gestão municipal, como que a gente pode ajudar cada vez mais os municípios a serem mais dinâmicos, a conseguirem realizar a melhoria da vida dos seus cidadãos, das pessoas que moram nas suas cidades. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação e convidar vocês, qualquer coisa, estamos à disposição de todos. Obrigado. Obrigada, Henrique.